Todo mundo tá ligado. Ouro eu consigo só. Essa é a rádio. Essa casa é sua casa. ID Rádio Gospel. Sim, a Rádio ID toca o seu louvor preferido. Deus me deu, Deus roubou. Mais músicas no seu dia. Eu sei que nunca me deixou. Eu Rádio ID, sempre esteve aqui. com Jesus em primeiro lugar. Muito bem, mais um Break News aqui na ID Rádio Gospel. Eu, Henrique Gomes, né, juntamente nesta tarde maravilhosa aqui, meu amigo, meu irmão em Cristo, né, ele que também é comunicador, é um pregador da palavra, é um escritor, né, e... Professor. Professor, isso aí. Tá aqui conosco nessa tarde, né, o Éden de Paula. Muito obrigado, Éden, pela tua presença aqui. Né, seja bem-vindo, traz a tua saudação aí. Glória a Deus. E te apresenta, né? Quem é o Éden de Paula? Da onde vem esse sujeito aí? Da onde vem, para onde vai. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Henrique, a honra é toda nossa estarmos contigo aqui para falarmos principalmente desta obra que Deus nos entregou por 40 noites no monte. Aqui estão, onde está a câmera lá também? Aí. Isso. Aqui está a obra, 40 noites no monte, quando tudo deixares no altar. É uma obra que fala, entre outros aspectos, sobre renúncia. E fala sobre as bênçãos da renúncia, fala sobre intimidade com Deus. Somos da fronteira, lá de Santiago, cumprimos uma missão recentemente. Hoje estou encerrando o contrato com o grupo RS com a Band. Durante esse período fomos muito bem sucedidos para a glória de Deus aqui na rede serrana de comunicação, e sempre que estivemos aqui, estivemos de alguma forma ou de outra colaborando também com a ID, porque entendemos que você, Henrique, o Paulo, fazem um trabalho sério, um trabalho voltado para as coisas do alto. Eu vejo em vocês o verdadeiro ID. O nome da emissora já diz tudo, ID, e pregai o evangelho a toda a criatura. Eu vejo o amor pelas almas, a preocupação com aquela pessoa que está do outro lado. Veja bem que milagre moderno, contemporâneo da comunicação é a internet, né? A ID, às vezes assisto os programas da ID, no outro lado do mundo tem gente acompanhando e assistindo. Então o prazer é nosso. Eu gosto mais de falar do que responder, ou de perguntar do que responder, mas estou à sua disposição para ser sabatinado antes de perder o ônibus aí. Tá certo. 30 anos de comunicação. 36, na verdade. Não, praticamente, né? Mais de 30, vamos, né? Passando por rádio, por TV. Da onde vem essa paixão pela comunicação, Hélio? Na verdade, essa paixão vem através do meu pai. Te contar uma história pitoresca, né? O meu pai, toda a minha família é comunicadores e militares, né? E meu pai estava no exército e falou para minha mãe, naquele tempo tinha que obrigatoriamente usar a gravatinha. Né? Usar a gravatinha para trabalhar no rádio. E então ele se arrumou bem, colocou a sua gravata e disse para a mãe dele, né? Hoje eu estou estreando na Rádio Santiago, né? E a mãe cortou o sonho dele, literalmente cortou o sonho dele. Pegou uma tesoura e cortou assim, ó, junto ao talo, assim, no nó da gravata, né? Acabou o sonho do nosso pai no rádio. Mas seguiu em mim e eu já pude formar mais de 30 comunicadores, mais de 30 radialistas pelo Senai, pelo Senac, e também, entre eles, o meu irmão, que dá sequência ao rádio lá em Santiago, né? Na Verdes Pampas. Nós atuamos no rádio com uma concessão de Deus, na verdade, né? Sabia que era por algum tempo, nós estávamos fora do rádio, só no ministério e na prefeitura, e Deus nos deu a concessão para desenvolver essa missão aqui em Bento Gonçalves. Aí por 1 ano e meio trabalhamos na rede Serrana de Comunicação e fomos muito bem sucedidos. Aí está a paixão do rádio, mas a origem do Éden no rádio profissional foi na missão. Eu deixei de seguir uma carreira militar para fazer uma missão no Amazonas. O trabalho de proselitismo estava muito difícil naquela época. Eu estava orando e jejuando 3 dias, só água. 3 dias.
Passei em frente a uma emissora, a Rádio Acreana AM, em Rio Branco, no Acre. E aí tinha um imã me puxando. Meu companheiro norte-americano de 2,15 metros não queria chegar. Eu digo, então vai, que eu vou chegar. Porque... Mas por que fazer isso? Deus está me chamando. Como assim? Deus está me chamando, velho. Cheguei lá e o apresentador, hoje é senador, Romeu Delilo, ele disse, eu sempre quis saber o que vocês fazem. Eu sempre quis saber. E aí fui respondendo de maneira descontraída. Foi como se fosse um talk show, foi como se fosse um podcast. Isso em 1990. Olha só. 36 anos atrás, né? E aí começou. Aí na outra semana eu fui lá novamente e aí quando cheguei para dar a entrevista, ele disse, o diretor quer falar contigo. Eu digo, estava muito bom. Já tinha na casa do governador, do prefeito, parei de passar fome, que não é fácil missão. Missão né? É pela fé mesmo. E aí eu digo que estava bom demais, né? Aí fui falar com o diretor, ele disse, eu gostei muito, Gauchinho, do teu sotaque, a maneira descontraída, choveu ligação, era muito telefone naquela época. Sim. Eu tenho uma proposta para ti. Olha aí. Se tu fizer 1 hora para minha rádio, mas como tu fez assim, descontraído, eu vou dar 1 hora para te fazer para o teu trabalho de proselitismo missionário. Aí eu liguei para Manaus, onde estava o nosso líder de missão, e ele autorizou. Começou ali em maio de 1990, começou o Éden no rádio. Aí voltei da missão, já não estava mais no exército, não fui para a escola, e aí pensei um pouquinho em Santa Maria. E aí começamos o trabalho, passamos por muitas emissoras do Brasil todo, e graças a Deus, Deus me deu o privilégio. Muitos diziam que o rádio na Serra é difícil, que as pessoas não interagem. Cara, eu só pedi para eles no início assim, me deem 3 meses e deixa eu fazer o rádio como eu sei fazer. Em 3 meses, revertemos a situação, as pessoas interagiam, participavam, e aí disse, eu não sei o que tem a tua voz, eu digo, minha voz não é nada, é o Espírito Santo de Deus que fala através da voz, é isso, né? Isso mesmo. Acho que eu respondi, né? Não, com certeza. Nesse interim de tantos anos de trajetória, tantas empresas trabalhadas, tantos lugares caminhado, qual foi o momento assim mais marcante na tua vida profissional, assim, podemos dizer assim? Claro que também vai falar da vida espiritual, logicamente é ligado, né? Porque a gente não tem como separar uma da outra, porque Deus usa nossos dons para fazer a obra. A gente tem que usar todos os meios para falar do amor de Deus. Mas o que mais marcou na vida do Éden de Paula em toda essa trajetória aí? Toda a honra, toda a glória dada para ele, e você como exímio baixista, músico, já foi profissional, hoje atua mais também na parte gospel, assim como a gente. Eu estava olhando agora aqui, me apavorei, né? Tantos lugares que passamos, eu nem lembrava, né? Aqui pela Band, gestor de comunicação na prefeitura, na Atlântida, na RBS TV. O que me marcou bastante foi ser colega do Marcos Lozecan. Ele foi enviado da Globo por muito tempo. O Marquinhos é ali de Três Passos, aquela região, e ficou um período difícil de depressão. Ele voltou para o Brasil, né? E a gente se fala de vez em quando ainda. E no improviso, por estar na Atlântida na época, em Cruz Alta, Canal 3, na RBS, a gente no improviso era mais rápido que ele, decorava, sempre Deus deu esse dom aí, né? Sim. Então a gente teve essa passagem. Se continuasse na TV, quem sabe hoje nós estaríamos fazendo o mesmo trabalho, mas também não estaríamos, quem sabe, nos caminhos do Senhor, né? Eu resolvi voltar para Belém, porque durante a missão não pode abrir o coração, né? E eu gostei de alguém, mas não podia falar, não podia. Eu voltei para ver qual é que era, para matar esse fantasma lá em Belém. Sim. Deixei a RBS TV e a Atlântida e fui trabalhar na Rádio Cidade, em Belém do Pará. E aí fiquei mais 1 ano e pouco e vi que, de repente, eu gostava mais dos pais da moça do que da moça. E voltei para Santa Maria, Medianeira, para Verdes Pampas, para Antena 1 em Juí. E aí Nativa no Alegrete. Extenso ali, né, trabalho, né? Tu falaste da prefeitura, que foi, né, 15 anos ali como gestor de comunicação da prefeitura. Qual foi o maior desafio assim, que tu encontrou no começo, de repente? O maior desafio, o primeiro dia que eu chego na prefeitura, quem me recebe é o prefeito Júlio Ruivo. Austero, discreto,
não político, mas administrador. Sim. E eu cheguei cheio de pavonice, né? Cheguei cheio de pavonice, como quem vem do rádio, da TV, e com um holofote, eu não estava nos caminhos do Senhor. Estava desviado. E aí, por isso que eu cheguei com essa pavonice, porque hoje convém que a gente diminua e ele sim apareça, né? Mas cheguei com pavonice e ele disse para uma coisa que eu jamais esqueci. Quando assumi a gestão de comunicação da Prefeitura de Santiago, ele disse assim: Éden, eu sei que tu vem da mídia, mas eu quero te dar um conselho que vai te servir para a vida toda. Discretice é vida longa na vida pública. Eu digo, mas o que ele está pensando? Me falar um troço desse? Eu fiquei indignado. Não entendi, mas depois de alguns anos eu entendi. Por isso eu trabalhei quase 20 anos, sem ser concursado. Quase 20 anos sem ser concursado na gestão de comunicação e também como gestor de turismo e eventos na Prefeitura de Santiago. Que legal. E isso serve de aprendizado até para hoje, né? Seria um conselho para quem está começando, para quem gosta de comunicar. E para nós também. Para nós também, claro. Claro. Em todo o tempo, né? Eu falei para o meu personal hair, cabeleireiro, que ele ganha o dinheiro mais fácil do mundo, porque eu não tenho cabelo, né? Mas eu sabia que ia dar entrevista, então eu mandei raspar um pouquinho aqui no lado, né? E ele disse para mim: Éden, eu lembro quando tu foi em 2004 ministrar na minha igreja, Assembleia de Deus, de Nova Esperança do Sul. Eu nem sabia que eu preguei, nem lembrava. O que eu falei lá, Alcides? Ele disse: tu falou do sal. Olha. Que o sal não está na melhor prateleira, não é mais visto e não se coloca assim. Tá sempre na promoção embaixo, do sal, né? Leve um sal e ganhe uma sobrecoxa. Não tem. Uma costela. Ninguém quer. Assim é o crente. A lasanha estava ótima, pena que o Henrique botou sal demais. Olha, a picanha que a gente vai comer daqui a pouquinho antes da viagem estava maravilhosa, pena que o Paulo e Ricardo colocou sal demais. Quando o sal quer aparecer, estraga tudo. Assim também é o crente, é o comunicador, quando ele quer aparecer mais do que a mensagem, ele estraga tudo. Então, discretice na vida pública, tem vida longa e também no ministério. Né? Nós não podemos querer aparecer mais do que a mensagem. Não é importante o mensageiro, mas a mensagem que ele está trazendo. Aleluia, a verdade, o Espírito Santo age na sua vida. Amém. Obrigado, Vilney, lá em Santos Dumont, Minas Gerais. Olhando assim o cenário que nem tu já falou, além do amor, a paixão, a profissão, assim, o que mais te motiva a continuar sendo um comunicador hoje em dia, assim, com tanta rede social, com tanta, né, coisas assim, o rádio, tu acha que ainda tem força? Ainda tem força, tá atrás do microfone da rádio? É uma antítese. Uma antítese seria algo ambíguo, porque eu acho que o rádio tem mais força hoje. Por quê? Muitos se aventuram a fazer o rádio, mas depois de algum tempo vai ficando só quem é. O rádio, ele dá muito certo uma vez atrelado como vocês fazem. O rádio com imagem, essa é a ID. Então tem que se trabalhar de maneira conjunta, imagem e áudio. Isso vocês fazem muito bem. Um outro dia eu falava com alguns amigos de Belém do Pará, de São Paulo de Osasco, e eles falaram, essas imagens, quando tu fazia sexta-feira à noite na ID, aquela rádio lá, são imagens de cinema, né? Então, uma boa fotografia, uma boa imagem, um bom áudio, isso aí soma, né? Soma. E o rádio, ele jamais será descartado. A pessoa está no rádio, no carro, está ouvindo. A dona de casa, lidando com as panelas, está ouvindo. O rádio tem uma magia. O cara falou para mim assim, lá do Vale dos Vinhedos, Sérgio Eli Branquera, ele disse assim, eu não sei, parecia, a gente imaginava como tu estava dando risada de maneira descontraída. E eu disse para ele, o comunicador bom também. Ele fecha os olhos e ele sabe quem está do outro lado ouvindo. Consegue imaginar, como é que está a pessoa, se ela está triste, se ela está bem. Né? Assim, a gente sente, o rádio tem essa magia. Olha, então o rádio vai longe. Eu também acredito que o rádio está cada vez mais forte. E tudo que tu faz com amor é o tempero. Né? Não adianta ter tecnologia avançada, 2 microfonezinhos e se tiver conteúdo vai longe. Vai longe, né? E dura, e perdura. Mas você, além de comunicador e professor, você também presbítero da nossa querida Assembleia de Deus, muitos anos aí comunicando, pregando, levando a mensagem
através do microfone, através da... Qual a diferença do microfone da rádio e o microfone do púlpito? Olha, logo que eu estava voltando para os caminhos do Senhor, eu confundia. Eu pregava como se estivesse no rádio, e no rádio eu queria pregar. Mas deu certo que eu converti bastante, assim, Sim, o sim, Espírito sim. Santo que converte. Sim. Mas eu queria dizer para você o seguinte, Henrique. Tem lugar para tudo? Tem lugar para tudo e mais um paradoxo aí, né? Que antigamente a Assembleia, em especial, uma igreja tradicional com doutrina, Sim. achava que era algo contraditório tu fazer o rádio, tocar música e ao mesmo tempo ter ministério, né? Eu fiz uma live segunda-feira da Clínica Life do Grupo Hospitalar Santiago. Terça-feira, após o culto de obreiros e ensino da palavra, eu fiz direto do parque. E estava comigo, ao meu lado, o pastor Dionísio, colega de ministério. Músico, cantor? Músico, cantor. Eu disse, o tema é renúncia, me fala sobre renúncia. Ele dizia, antigamente as pessoas achavam que tinham que largar tudo e viver só do evangelho. E renúncia, na verdade, é você conseguir ficar firme lá, no rádio, na advocacia, lá onde Deus te coloca. Como é que a igreja vai crescer se ficar todo mundo dentro de quatro paredes? E como é que a igreja vai sustentar se não tem ovelha, tem só ministério? Então tem que abrir mesmo, né? A luz vai brilhar no meio das trevas. Eu tentei fazer o máximo, não consegui fazer a contento, mas individualmente acho que alcancei o objetivo. Evangelismo aqui em Bento Gonçalves. Eu te pergunto agora, eu vou te fazer a pergunta. Quantas noites tu entrou no meu Face e eu não estava apresentando a oração das 10? Pode me dizer. Não teve uma. Sempre, eu né? até cheguei até você pessoalmente e falei, Ed, você tem algo que as pessoas, que é difícil manter, que é a constância. É todo dia, é manter. Eu sei porque nós aqui também, chega uma hora que tu cansa, que tu não quer, tu quer o resultado não vem no início. Exato, entendeu? Mas eu disse assim, olha, o Ed tá todo dia. Não importa onde ele tá, que hora e não mas importa ele como faz. tá Exato, também, né? Exato. A palavra de Deus, Exato, ela diz né? assim, ó, revestivos de toda a armadura de Deus para poder resistir ao dia mal. Quer dizer, nem sempre tu vai estar nem bem. sempre tá bem. Irmão, eu já apresentei a oração das 10. O celular estava bem aqui em frente, onde eu estou. E eu não podia mostrar mais nada, porque não tinha mais nada na casa. Era um caixotinho, a celular ali, sem microfone, e a gente apresentando a oração. Porque se esperar um momento perfeito para fazer a obra, tu vai passar por essa vida sem fazer obra nenhuma. É verdade. Nunca vai estar perfeito para te fazer a obra, né? E como evitar, Ed, falando agora das duas pessoas, né? Como nós evitar, assim, ó, que a pregação se torne um discurso bonito e o discurso se torne uma pregação. Né? Já falando desse modo que tu diz assim, eu já preguei sendo locutor e já locutei sendo um pregador. Com certeza. A presença do Espírito Santo de Deus. Quando se está na presença de Deus, tudo é bênção. Não pouco comum, não muito raro. Tu encontrar alguém que falava e os demônios iam embora. Alguém que falava e os cegos enxergavam. Alguém que pregava e os paralíticos andavam. Mas hoje essa pessoa saiu da presença de Deus. Ela não consegue nem orar mais. Ela perde a força. A nossa essência, a nossa força vem de Deus. Glória a Deus. Eu fui, não falei aqui, né? Que o alvo é Jesus. Mas eu fui palestrante motivacional muitos anos de empresas. Tu sabe o que falar para agradar. Só que nós não fomos chamados para agradar o homem. Nós fomos chamados para agradar aquele que nos chamou, o Senhor Jesus. Nosso compromisso é com Ele. Quem fala a verdade paga preço. Se prepara para encarar algumas caras que não vão te aprovar. De vez em quando até tentam te puxar também o tapete, porque não também tem no meio evangélico. Tem que falar, falar. Tem, sim. Só que as pessoas às vezes puxam até o tapete. E tu não cai e não entende por que tu tá em pé. É porque a tua base não é terra, a tua base é os céus. Amém, é verdade. Puxa o tapete por baixo e Deus segura a mão por cima. É Deus. Amém. É Deus que segura pela mão. Por isso que o Senhor está em pé, viu, irmão? Amém. É por isso que o Paulo continua com esse projeto. É por isso que nós continuamos. É porque nós só podemos ser traídos com alguém que está próximo da gente. Tu me falou
né? Quantos dissabores tu teve já nesse meio. Eu também já tive muitos Quem não tem, dissabores né? no Quem meio não tem, profissional, né? pessoal. Ministerial também. Mas suponho, né? ministerial eu encontrei uma palavra ontem que diz assim, ó, que as tuas mãos não fraquejem, porque a recompensa vem de Deus. É verdade. Glória a Deus. Isso é fato, né? A nossa base está em Deus. Éden, Aleluia. o profissional Éden, nas entrevistas, tem alguma que tu inesquecível, assim, digamos assim... secular. Exato, No assim, secular. profissional, entendeu? Não vamos não idolatrar ninguém, mas assim, eu tive o prazer... Maior prazer e maior Marcou, né, gafe ao mesmo tempo. Maior prazer e maior gafe. Aham. Furei os colegas da Atlântida. Furar é passar à frente, Sim, né? sim. Furei porque eu não estava representando rádio nenhuma. Eu falei, é Rádio Slubble Nights. Santa Maria. Luan Santana, que a minha filha era fã do Luan. Eu gastei muita grana levando tudo que a cidade que ia aqui no sul. Eu levava a Maria Eduarda e montada nas minhas costas. Que eu fui pai e fui mãe. A experiência de ser pai e mãe ao mesmo tempo me originou o livro Simplesmente Pai. Escrevi é verdade. um livro que reporta o pai que exerce a função. Tenta, né? Tenta, pelo menos. Não é fácil, né? Exercer a função de mãe. Não é mesmo, irmã Juliana, irmã Vilney? Não é fácil. A gente não consegue. Me chamavam assim, tu é um pai, então. Tu é pai... Tu é um pai sem útero. Me falavam. Então, tu é pai. O único pai no Dia das Mães era eu na escola. Né? Então eu tinha que levar, né? Sim. Levava e na garupa. Sim. E aí eu consegui furar as grandes emissoras de Santa Maria e entrevistar o Luan Santana. E fazer ele mandar uma mensagem especial para os 15 anos da Duda. Só que eu preparei, gravadorzinho assim, naqueles pequenininho. Preparei, deixei play pause e tudo. Só que a Duda tinha disparado antes da entrevista. E eu furei todas as emissoras. Não, eu não estava gravando. Entrevistei Luan Santana num estádio em Santa Maria, não estava gravando. Olha e aí, só. depois fui mostrar para ela uma mensagem para rodar nos teus... Que não tinha nada. Mas, então... Aqui em Bento Gonçalves foi muito bom entrevistar na terra... com o nome Bento Gonçalves, entrevistar o general Bento Gonçalves, o Arno Schunemann, patrono da Feira do Livro. Foi muito bom, entrevistei 1 hora e pouco ele, pela Leo V, pela Viva, pela Jovem Pan, pela Band, e no final ele disse, na frente do diretor, né, diz, olha, eu nunca me senti tão à vontade. E eu disse para ele, é a presença de Deus. Agora, eu pude falar de Deus para muita gente famosa já. Agora o Éden, o presbítero Éden, o meu companheiro tem uma luz sobre você hoje, Henrique. Eu tô sentindo uma luz aí. Tem uma luz literalmente forte aí em cima. Viu? Agora o Éden, te levei em alguns eventos aqui na Serra, Caxias do Sul e Glória no Bento. Muito obrigado, muito obrigado. E eu queria saber de você a diferença dos eventos gospel aqui na Serra e na fronteira. Os dois gospel. Isso, gospel, isso. O que tu tirou de diferente, assim? Tu vai publicar isso depois? Não? Não tem problema, é a opinião tua. Uma vez alguém perguntou para um líder da igreja, lá atrás, quando tinha um tabu da mulher pregar. Aí perguntaram assim, o senhor é a favor da mulher pregar na igreja? Ele disse, eu sou, porque não é o homem, não é a mulher. Quem fala é o Espírito Santo através da pessoa, sem gênero. Então não é fronteira e não é serra. Se tem a presença de Deus, está ótimo. Eu não tenho problema nenhum com o mundão, com quem não é membro da igreja. Meus maiores adversários até hoje foram colegas de ministério. Olha, que bênção, que bênção. Que bênção e que coisa provocante. Não, né? Assim você saiu bem, né? Você fugiu bem. Agora, para nós encerrar, que eu sei que tu também tem compromisso depois, o que significa para ti usar a voz como um instrumento de Deus? Aquele que tem pouco e não desenvolve os dons que Deus deu, fica sem nada. Quem tem muito fica com mais ainda, quem tem pouco fica sem nada. Eu não consigo viver longe da presença de Deus. E acho que seria uma grande ingratidão da minha parte não utilizar aquela coisa boa que Deus nos deu, assim, e a graça é um favor imerecido. Eu não merecia estar aqui. Eu não merecia estar vivo.
eu sou falho, eu sou pecador, eu às vezes sou impulsivo, mas uma coisa que eu acho que é a nossa grande identificação como amigo, como irmãos, nós somos homens tementes a Deus. E a única coisa que eu não posso perder nesta vida é a presença de Deus. A minha oração é a oração de Davi: Senhor, eu posso perder tudo, mas eu não quero perder a tua presença. É isso, irmão. É isso, eu não quero perder a presença. Então, às vezes tu entra mal no ar, tu entra com dificuldade. O que é o missionário? O que é o pastor? Eu fui 8 anos pastor do Ministério Fogo e Unção, pastor presidente. Sim, né? sim. Então, o que é ser pastor? É fazer curativo nos outros Dando com feliz. teu coração sangrando. O ouvinte não tem culpa, a ovelha não tem culpa. Tu tem que dar o teu melhor porque é para Deus. É isso. É isso. Eu me sinto na Agora, obrigação. antes de eu tu deixar... Esse ônibus já deu, pode ficar à vontade, você já passou. Era Era 15 para 5, são 20. Mensagem? Esse aí tu esquece. Tá. Fica à vontade. Tá mesmo. Relaxa, meu irmão. Relaxa que isso aqui tranquilo. vai até meia-noite. E o Paulo vai me levar para Porto Alegre daqui a pouco, tu sabe. É isso aí. Fala do livro para nós um pouquinho. Eu sei que não é... podia encerrar sem não, falar. não é o primeiro, não é o segundo. É o quinto. Mas fala dos teus livros. Fala do primeiro, do segundo e depois... Vamos focar mais nesse aqui. Tá. Porque daqui a pouquinho... É o lançamento, falei né? com o pastor José Martins do Amarante, grande homem de Deus. Quero agradecer o apoio que ele nos deu enquanto aqui estivemos como líder de evangelismo da sede, ao lado da missionária Danúbia, da irmã Danúbia. Foi um trabalho maravilhoso, ao lado dessa grande serva de Deus também, que esteve ao nosso lado, nesse trabalho aí da Danúbia. Então, nós queremos aqui nos ater mais a esta obra. Sim. Esta obra intitulada, está lá? Lá em cima, lá. Está aqui e Isso. está lá. Lá. Quando tudo deixares no Isso altar. aí. Vamos ficar nessa porque outras foram como palestrante motivacional, como missionário no Amazonas, noutra religião. Então vamos falar desse livro. Eu pedi para Deus uma obra e Deus nos deu esta obra aqui, ó. Quando tudo deixares no altar. Foram 40 noites, 40 madrugadas, chorando lágrimas, vertendo sangue praticamente, arranhando ali a raiz das árvores, em períodos terríveis de depressão, de ansiedade, com minha mãe desenganada, a casa vazia lá em Santiago, e nós lá buscando, e cada noite Deus nos entregava um tema desta obra aqui, que falava sobre renúncia. Aqui tem um sumário dela, olha. Muito uma bonito, coisa né? muito bonita. Muito bonito. É feito através de uma editora missionária, uma editora gospel evangélica, no município de Sapiranga. Vai ser lançado em breve. Pode falar o nome, não tem problema. Editora missionária. Isso, editora missionária. Editora missionária. Olha só. Aqui tem capítulos como A Origem de Tudo, Fogo e Unção, O Vento Varreu, De Volta à Assembleia, depois do Ministério Fogo e Unção, né? Sim. A Partida da Minha Mãe, Campanha de 40 Dias, O Cálculo Renal, A Prova de Fogo, Terra Prometida, Terra dos Gigantes. De Volta à Vida é interessante, que foi o único capítulo escrito fora de Santiago e do Monte, que foi uma entrevista que eu fiz com o pastor Alceu Dias, falando de volta à vida, a situação que ele teve, quase ressuscitou o homem, né? Então, aí está o capítulo 12 de Volta à Vida, uma homenagem a Deus, mas que conta a história dele. E depois, o último capítulo é interessante, porque vai dar a oportunidade de interação. A pessoa, o leitor, é que vai falar sobre os seus 40 dias com Jesus. Ela vai colocar aqui, ó. Tem a parte para escrever. Aqui tem uma parte, ó. 8º dia, qual é a escritura? Qual é o tema? Sim. Qual é a experiência do dia? 9º dia, Olha aí. qual é a escritura do dia? Qual é a experiência? Isso aqui é um manual, gente, que deu certo em nossa vida. E se eu sou tão ou mais pecador que você, Regis Patrick Jardim, o Regis, ele caiu da casa dele após um dia de chuva, fraturou ou lesionou, amassou a coluna, as vértebras em 3 pontos importantes. Faz 3 ou 4 anos que ele não caminha. Sabe o que Deus disse quando eu vi o jornal lá de Santiago, dizendo que é do acidente? Deus me usou para dizer, ele vai voltar a caminhar. Eu fui outro dia, semana passada, lá em Capão do Cipó, e disse para ele, não desista, porque a palavra de Deus não volta atrás, não cai nenhuma na terra. Não foi o Éden que disse, foi Deus me usando.
Aí antes, para fortalecer a minha fé, edificar a nossa fé, estava saindo de Capão do Cipó, e no Messenger a pessoa não tinha o meu número, entrou, eu não vejo, mas eu não estava dirigindo e eu vi. Que pena, pastor, me chama de pastor o tempo da Fogo e Sangue. Que pena, pastor, o senhor esteve aqui, visitou muita gente, não esteve aqui, eu queria lhe mostrar uma surpresa. A Lorena era um bebezinho que não caminhava. E aí Deus me usou lá na igreja, Fogo e Unção de Capão do Cipó, para dizer para a mãe desesperada. Eu disse, olha mãe, tu tá chorando hoje, mas eu não quero saber de tu me reclamar dessa criança correndo, porque o ralabai, açúcar, andalabai, eu me arrepio quando me lembro disso. Eu sinto a presença de Deus, eu digo, eu vejo, nem é pelos olhos da fé, eu vejo uma visão. Essa criança para lá, esta criança para cá, correndo por toda a igreja. Aí eu voltei na casa dele, me explicou, bati umas 6, 7 casas lá, achei a casa dele. Quem é que me recepcionou no portão? A pequena Lorena, agora com 4 anos, correndo, me recepcionou para a glória de Deus. É isso que me motiva. Olha só. É isso que me motiva Que bênção, a seguir firme, com reveses, com retaliação, porque quem trabalha na pregação do evangelho, trabalha com libertação, prepara o lombo, salga o lombo aí, né? Que a gente tem retaliação, mas maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Amém. Muito Beatriz Viana, Deus abençoe. Muito legal, muito interessante saber da onde veio, como é que foi escrito e o lançamento, como é que vai ser diz que vai fazer em Bento Gonçalves o lançamento desse. A Ângela Gomes aqui é de Bento, minha amiga santiaguense, em vários lugares, né? Comentei com o pastor Amarante para lançar em Bento no tempo oportuno. Ainda não foi aqui. Esse aqui se chama, eu não gosto muito do termo, é meio chulo, né? Mas boneco. Já foi para a prensa, um exemplar, sujeito a correções, né? Eu já achei algumas aqui para atualizar um número de telefone, para pegar essa foto, mandar para cá, botar uma aqui que fala da Band. Para uma palavra, eu achei uma palavra que é casinha, apareceu com azinha, acertei aqui, que a minha formação também é letras, língua portuguesa, literatura, então eu ajudei a escrever o livro, a edição dele, né? Alguns detalhes. Agora vai para a prensa aí daqui. Eu tenho uma meta de lançar ele em 60 dias, está lançando essa obra aí. Também aqui na Serra, em vários lugares na fronteira também. Não, muito bem. E a promessa de Deus é todo o Brasil, né? Se se nós influenciarmos uma alma, Elisene Carvalho em São Gabriel, se nós influenciarmos uma alma, tá ótimo, porque o valor de uma alma vale mais que o mundo todo. Mais que o mundo todo. Muitos jovens hoje em dia pensam em ser a palavra nova que está aí é influenciador, né, Eden? O influenciador, um locutor, qual o teu conselho aí para essa pessoa que está querendo aí começar? Perdoe, Senhor, eles não sabem o que estão falando. Não sabem o que é. Se soubesse como a gente sofre, né? Porque às vezes, por tu ser dessa formação e ser evangélico, tu quer aparecer. Tudo que tu fizer, mas por invejoso, não, né? Por invejoso, né? Tem muita alma que se salva aí por esse trabalho. Tudo que tu fizer é porque tu quer aparecer. Então, influencer, e ele precisa realmente aparecer. Só que tão importante quanto aparecer é o conteúdo que ele vai passar. Se não fica algo desgastante, toda vez entra e é a mesma história, repetitivo. Influencer é bom, fazer live diária é bom, mas é desafiador porque tu tem que trazer um conteúdo novo a cada dia, né? O público é fiel. Tem pessoas que tu pode gravar um programa e escutar o resto da vida, vai ser sempre aquilo. Não vai mudar nada. Né? Então o céu tem que estar aberto. A internet é de Deus, viu? Quantas pessoas... E a gente acho que se aproximou mais através disso. Tanto é porque nós temos aqui, né? Já há 3 anos e pouco, né? Usando essa ferramenta, exatamente, né? Através da internet para Quanto tempo levaria para bater de porta em porta? Eu fui missionário de porta em porta. Não chegaríamos no Amazonas, aos Estados Unidos. Eu andava sobre os palafitas, aquelas tabuinhas em cima d'água, quilômetros, batendo de porta em porta. Hoje, uma mensagem, 1 hora aqui na ID, aqui tu chega em milhares de lugares. Nem tem ideia de quem está assistindo. Tem pessoa que está assistindo e não entra, né? Não tem. Eu esses dias estava falando com o meu irmão João Paulo,
ele deu carona para um senhor que nos escuta há anos. E daí... E não Mas tu não é participativamente. irmão e daí me lembrou, a minha memória trouxe a quem era a pessoa, né? Agora, a tua mensagem aí, para todos os ouvintes da ID Rádio Gospel aí, né? Que tu... Te agradecemos a tua parceria que tu teve com nós aí, sempre... E continua, né? Continua, em nome de Jesus, né? A obra só vai parar quando a gente se encontrar nos céus. Eu creio certeza. E daqui a pouquinho o Henrique vai estar mais levinho, né, Paulo? Não vai ter problema. Lá vai ter a lei gravitacional, não vai existir. Né? Levitação, a gente vai subir sem fazer força, né? Vai ficar só as roupinhas ali dele, né? Parece que eu tô vendo. Esse homem vai subir, viu? É só ficar firme, irmão. Amém, é verdade. É só ficar firme, não desistir. Verdade. Eu sei que a carreira não é dos ligeiros, mas daqueles que correm até o fim. Então, nós precisamos perseverar. O tamanho do laço é o tamanho do ministério. O tamanho do ministério é o tamanho da renúncia. Nós temos que aprender a ouvir o não. Deus, ele falou não para o próprio Adão, né? Não permanecerás no jardim do Éden porque comeu do fruto proibido. Deus disse não para Moisés, não entrarás na terra prometida, porque a ordem era ordenar a rocha que jorrasse água, e tu ofendeu, bateu, feriu a rocha. Ele disse não para aquele que era um homem chamado segundo o coração de Deus. Davi, aliás, ele não era chamado um homem segundo o coração porque não pecava, mas ele era chamado porque confessava, não escondia de ninguém e era um homem temente a Deus. Ele disse não apartarei a espada da tua casa por causa do teu adultério. Ele disse não para o próprio filho, não retirarei a amarga taça. O próprio filho Jesus, ele disse não para o maior construtor missionário do Novo Testamento, Paulo. Não retirarei o espinho da carne, mas antes a minha graça, ela te basta. É a graça de Deus que me dá o privilégio de estar aqui em pé. Não pensa que é fácil, não pensa que a gente não tem luta, não pensa que a vida do profeta, a vida do missionário não é uma vida de renúncia e de solidão. Por que Deus nos leva para o deserto? Porque Ele quer desenvolver um processo de intimidade contigo. Eu lembro nesse momento dos 10 leprosos que foram temporariamente curados. Ora, os leprosos não poderiam ter um convívio social, porque então Jesus mandou que eles se aproximassem, entrassem, adentrassem a sinagoga e se apresentassem para os sacerdotes, sendo que eles não poderiam, pela aquela doença mortal à época, adentrar um recinto fechado como a sinagoga, ter o contato com alguém. É porque Jesus sabia que o milagre iria acontecer durante o deslocamento. Por maior que seja o caminho, o importante é o primeiro passo. É no caminho que o milagre acontece. Por mais longo que seja o caminho, abra o portão agora, dá o primeiro passo agora. Só que 10 foram curados. Quem sabe eles iam durante o caminho ali projetando, avançando, sentindo que a orelha estava voltando para o lugar, o nariz não estava caindo mais, os dedos estavam no lugar, mas somente um voltou para agradecer. E olha só, as bênçãos daquela pessoa que é grata. Dizem assim, quem apanha não esquece. Eu esqueço quem me faz mal, eu não esqueço quem me ajuda. Eu não esqueço, Paulo, de quem me ajuda. Eu não esqueço, Henrique, de quem me ajuda. As coisas ruins, tu escreve na areia, vem as águas do mar e levam e apagam. As coisas boas, tu grava na pedra, que é para ti não esquecer. Grava no teu coração e convida para sentar contigo na mesa aquela pessoa que te ajudou a carregar a cruz, quem foi sirineu na tua vida. Não esquece de agradecer. E aquela pessoa, aquele estrangeiro samaritano que voltou para agradecer, Jesus disse, não eram 10, apenas um estrangeiro, você, samaritano, é que voltou para agradecer? A tua fé te salvou. Então, quando a gente volta para agradecer, Deus aperfeiçoa a bênção. Os outros foram provisoriamente curados do corpo. Aquele foi definitivamente e recebeu mais do que ele pediu. Porque Deus é maior do que você imagina e pode dar mais do que você pede. Ele recebeu, além da cura da alma, além da cura do corpo, a cura da alma. Ele recebeu a perspectiva de salvação eterna. A nossa mensagem para ti, Regis, que vai voltar a caminhar, está glorificando ali, vai dando glória e vai recebendo vitória à distância mesmo, aí, em nome de Jesus. Vai dando glória em nome do Senhor Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto Deus aqui nesta tarde. Eu sinto uma presença do Espírito Santo de Deus confirmando cada palavra.
As pessoas querem a unção do Henrique, mas quando tem uma proximidade maior dele e vê tudo que ele passa, eu acho que eu vou deixar mais para diante. Eu quero escrever um livro, mas não sabe o preço que tu paga, eu vou deixar mais para diante. Te arrisca agora, te joga agora, e não é hora de voltar para trás. A hora é de seguir para frente, como diria a demonstração de Paulo, olhando e seguindo para frente, pela soberana vocação de Cristo Jesus, esquecendo-me as coisas que para trás ficam, eu sigo andando para frente. E saiba uma coisa para encerrar, glória a Deus, Nara Beatriz Viana, saiba uma coisa, o caminho para a terra prometida, vai dizer aqui no livro, hein? Vai dizer aqui no livro. É duro o que eu vou falar agora, Paulo, mas eu tenho que dizer. Não podemos vender o evangelho de facilidade. Sim. O céu continua sendo ganho com esforço, com renúncia. Glória a Deus. O caminho para a tua terra prometida é um caminho de adeus. Tu tem que deixar para trás. Muitas vezes, aquilo que tu mais ama. É verdade. E nem olhar para trás, sair rapidamente sem olhar para trás. A mulher de Ló olhou para trás e virou estátua de sal. Pois é. Ele não queria congelar o ministério dele, por isso ele seguiu em frente. Eu te pergunto, Ló, ficou com peninha, olhou para trás, era a mulher que ele mais amava. Ele ficou ou ele seguiu? Porque tu não pode colocar filho, tu não pode colocar esposa, tu não pode colocar marido, tu não pode colocar o carro, tu não pode colocar fama, tu não pode colocar nada acima de Deus. Deus não pede aquilo que não faz falta, Deus não pede aquilo que você não ama. Por quê? Para ele ocupar o primeiro, único, definitivo e absoluto lugar em sua vida, buscar primeiro, até o relógio já foi, ó, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas. Veridiana, missionária Veridiana, foi minha missionária da Fogo e Unção, tá meia paradinha, vai voltar, né, Veridiana? Vai voltar porque a chamada de Deus. Eu olho para a live, eu vejo o nome. O que vale a pena continuar, sabe por quê? Porque eu olho para o nome Veridiana, eu vejo o óleo de Deus escorrendo na face dela. Parece que eu estou vendo ali. O óleo de Deus não parou de escorrer. O que papai está dizendo para ti é que a unção dele, foi ele que te chamou, a unção continua caindo na tua face. Sinta a presença de Deus e volta! Enquanto dá tempo, busca Deus, enquanto Ele está perto, enquanto você pode encontrar. Esta é a nossa mensagem. Que Deus abençoe a Ide, que Deus abençoe o Henrique. Amém. Obrigado, Henrique. Amém. Que Deus abençoe o Paulo. Todos os projetos mais justos, caros no seu coração, com a irmã Juliana, todos os colaboradores, todos os programas. Que Deus abençoe o pastor José Martins do Amarante. Que Deus ache, mande Arões e Urs para segurar as mãos dele erguida, porque a vitória do homem de Deus é a vitória do povo de Deus. Ore pelo pastor, ore por quem está à frente do trabalho, esteja apoiando, orando e jejuando. Se você estiver debaixo de uma autoridade e for fiel a ela, você um dia pode ter a mesma autoridade ou quem sabe até a maior. Josué foi obediente a Moisés. Quando morreu Moisés, Josué recebeu a mesma unção de Moisés. Essa é a nossa mensagem. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado meu irmão. Deus te abençoe sempre. É isso aí. Nós agradecemos a todos pela sintonia, agradecemos ao Éder pela, né, a sua disponibilidade de estar aqui. Que Deus abençoe o teu trabalho, o teu ministério. Onde for, lembre daí de Rádio Gospel, ora por nós e sempre. Nós também estaremos orando por você. Aqui você ganhou uma família de amigos e nós consideramos você também nosso amigo. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, em todos os teus caminhos, teu trabalho, teu ministério, tua família. Amém. E conta com nós sempre que puder, em nome de Jesus. Precisar? Tudo é eterno enquanto dura. Né? E outra coisa, nós somos servos de Deus. Que história é essa de se apegar ao lugar ou à pessoa? Com certeza. Se Deus manda, vá, mas esteja na direção de Deus. Perca tudo, mas não perca a presença de Deus. E de Rádio Gospel, a voz da comunidade cristã. Eu sou Henrique Gomes e fico por aqui com o nosso Break News. Que baita entrevistador, hein? Daqui a pouco tem mais aí, gente. Vai curtindo, vai compartilhando, vai assistindo a programação daí de Rádio Gospel. Um abraço, Deus abençoe. Uma mensagem que atravessa distâncias, chamando você pra caminhar. Vida é Rádio Gospel, a voz da comunidade cristã. Louvor que transforma, a palavra que fortalece.
coração, Jesus falando ao coração. Na cidade ou no interior, na estrada ou no lar, há uma frequência de esperança